E a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia elegeu na madrugada de hoje o reitor e vice-reitor da instituição. Saíram vencedores do pleito os professores Luiz Otávio de Magalhães e Marcos Henrique Fernandes, da Chapa 2 Renova UESB. A chapa foi eleita entre docentes, técnicos e alunos com 62,44% dos votos. E nós recebemos aqui no estúdio o professor Luiz Otávio, eleito aí pelos próximos 4 anos. Boa tarde, professor. Boa tarde, Cris. Seja bem-vindo aqui ao UESB Notícias. Muito obrigado. Um grande prazer estar aqui conversando com você, conversando com todos os espectadores da TV UESB sobre a nossa universidade. Professor, como primeira pergunta, qual o desafio ou os desafios dos próximos 4 anos da sua gestão? Olha, é uma pergunta um pouco difícil de responder em função da própria complexidade da UESB enquanto instituição. Então, desafios nós temos muitos, né? A universidade ela abrange várias áreas de atuação, várias áreas de conhecimento, ela envolve categorias diferentes dentro da instituição, campi, né, diferentes. Estabelecer uma política que dê conta de toda essa complexidade é, sim, um enorme desafio, mas eu tenho indicado que eu considero que o principal desafio é a gente consolidar dentro da universidade uma cultura participativa, uma cultura de transparência em termos de discussão, de debate e deliberação sobre os nossos assuntos. Eu acredito que em função da dimensão que a UESB assume hoje, né, no âmbito das instituições universitárias da Bahia e no âmbito regional da região do sudoeste da Bahia, não é nenhuma gestão específica que vai resolver os problemas, que vai dar conta de todas as demandas que estão colocadas para a nossa instituição. Mas eu acredito que quem está à frente da administração deve ter o compromisso básico de fazer com que as ações adotadas pela universidade, os planejamentos adotados pela universidade, não apenas adotados, os planejamentos construídos, né, para a nossa universidade, eles sejam de conhecimento de todos. Ou seja, se nem tudo vai bem na universidade, é um direito de cada estudante, de cada técnico, de cada professor, saber por que não está bem, o que está sendo feito e quais as perspectivas, né, para se atacar esses problemas estruturais de nossa instituição. Professor, hoje pela manhã nós recebemos esse resultado da sua eleição, homologado esse resultado. Como é que deve ser o processo de transição da atual gestão para a sua gestão? Bem, o processo, né, do ponto de vista do rito formal, do rito legal, ele envolve ainda uma homologação desse resultado por parte do Conselho Universitário. Vamos lembrar que essa eleição é uma eleição organizada pelo Conselho Superior da Universidade, o CONSUL, né? O CONSUL designou uma comissão eleitoral para coordenar esse processo eleitoral. Essa comissão divulgou na madrugada de hoje os resultados. Esses resultados serão então encaminhados ao CONSUL. E a partir daí o CONSUL, como Conselho Máximo da Universidade, através do seu presidente, que é o reitor da instituição, deve encaminhar o resultado ao governo do Estado, né? Porque a universidade é uma instituição pública estadual, né? O seu gestor principal ele é nomeado e empossado pelo governador. Esse é um rito legal que nós temos. Do ponto de vista político, existem várias discussões com relação a isso, porque esse rito impõe como última palavra de definição de conclusão de processo, né, a decisão do governador do estado, enquanto muitas pessoas defendem que, em nome da autonomia universitária, esse processo eleitoral deveria ser autossuficiente, né? Ele deveria ser concluído em si mesmo, mas nós entendemos que uma universidade ela tem autonomia, mas não tem soberania, ela não pode agir à margem da lei. Então é muito importante que esse rito seja respeitado e que a gente, enquanto comunidade universitária, professores, estudantes, técnicos, enquanto instituição, nós façamos gestões para que esse resultado seja acatado no âmbito do governo do estado e que a gente possa ter aí 4 anos de uma gestão que tenha o respaldo da comunidade universitária, como foi mostrado na madrugada de hoje. O senhor já disputou outros pleitos aqui para reitor da UESB, saiu vencedor agora do ano de 2018. Como é que o senhor avalia todo o processo eleitoral, a campanha para esse ano? Olha, eu já, como você falou, Cris, eu já participei de outros pleitos, né? Mas eu não encaro esse processo agora como uma espécie de
redenção, chegou minha vez, não é nada disso, porque cada processo eleitoral é muito diferente dos anteriores, né? Eu participei de uma eleição em 2006, né? Na época era uma eleição que eu disputava contra um reitor que era candidato à reeleição, num período interessante para a universidade. A gente naquela época não fazia críticas às pessoas, como agora a gente não fez, né? Ali naquela época, em 2006, era um período de expansão da universidade. A universidade estava recebendo novos cursos, implantando novos cursos de graduação, implantando seus primeiros cursos de mestrado e doutorado, né? O que a gente discutia naquela época era a construção de um modelo de gestão mais ampliado, mais transparente, mais participativo, né? Em 2010 eu participei novamente numa outra chapa, em uma outra condição, era candidato a vice-reitor, também discutindo principalmente modelos de gestão descentralizada dentro da universidade. E agora nessa oportunidade, na verdade, a impressão que eu tenho depois desses dias de campanha é que nos últimos anos, né, a despeito de elementos positivos que aconteceram com a nossa universidade, a UESB ainda é a grande instituição pública aqui da região do sudoeste da Bahia, ainda é a principal instituição em termos de oferta de cursos superiores de graduação e pós-graduação, mas a impressão que a gente tem é que nos últimos anos consolidou-se assim, uma certa cultura, uma certa percepção de necessidade de alteração de rumos, de estabelecimento de diferentes abordagens sobre os problemas da universidade. E isso acabou canalizando para chapas que tivessem mais esse perfil de alternativa, de construção de um novo, né? Daí o nosso nome, né? Renova UESB. Então, eu acho que isso não esse resultado não é propriamente uma questão da minha pessoa, nem do nosso vice-professor Marcos, mas é um resultado realmente de um sentimento que está na universidade, nos 3 campi, nas 3 categorias. Os resultados demonstraram isso, né? Essa nossa chapa com essa proposta de Renova UESB, ela saiu-se vencedora em todas as categorias, em todos os campi. Então é um sentimento generalizado, eu acho que isso que é o importante, e é com esse sentimento que a nova administração vai ter que lidar, um sentimento que não pode ser frustrado, né? Porque a gente tem, todas as pessoas têm expectativas positivas, são pessoas que querem uma universidade melhor, né? Melhor no sentido de uma universidade mais capaz de cumprir suas funções essenciais de formação ética, formação humana, formação profissional e de desenvolvimento regional aqui para o Sudoeste. Então, professor, para a gente encerrar a nossa entrevista, você pode deixar uma mensagem para a comunidade acadêmica? Bom, então eu diria para professores, estudantes e funcionários, em primeiro lugar, parabéns a todos, parabéns ao candidato Daniel Melo e sua vice-professora Cristina, parabéns à professora Márcia, sua candidata a vice, professora Nelma, parabéns a todos, né, estudantes, professores, técnicos, analistas que participaram desse processo. Parabéns pela oportunidade que foi criada, que nós ajudamos a criar, para que a universidade parasse para refletir, um movimento de autoavaliação institucional, um momento de encararmos, né, de forma honesta, de forma tranquila, de forma democrática, os problemas institucionais que a universidade vem enfrentando e as alternativas possíveis para enfrentarmos isso, né? Então, eu queria sinceramente agradecer a todas as pessoas pela oportunidade que me deram também de estar participando desse processo e cumprimentar a todos com a certeza de que o nosso compromisso básico é com a universidade, com a UESB, com respeito às pessoas que estão aqui e com respeito às demandas, às expectativas, aos sonhos e aos desejos que todos depositam nessa instituição. Ok, professor, mais uma vez muito obrigada e parabéns pela eleição. Muito obrigado, Cris. Bom, o UESB Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã ao meio-dia com mais informações para você. Uma boa tarde.